o imigrante, ele mesmo fazia suas ferramentas, os seus utensílios, as coisas que precisava, de uma forma muito rústica. O armário era um sarrafo com tarugos e ali se pendurava a roupa, tá feito o armário. A arquitetura. As nossas casas eram só casas de madeira, não tivemos uma casa construída de tijolos. Ela já não conheceu isso, nenhuma casa construída de tijolos, de modo que não permaneceu nada da arquitetura. Por quê? Porque a madeira não tem um tempo de vida tão longo e elas eram construídas para abrigo. O imigrante não pensou em fazer uma arquitetura assim, ele pensou no abrigo. Eram tudo de madeira feita do tipo desse rancho ali, os pau não eram, os pau do rancho não eram cerados, era tudo faquejado no machado. Meu pai era um super homem no machado. Esses ali foi ele também que faquejou. Tudo, os esteios, os pau de cima, os pau do soalho, era tudo faquejado no machado para fazer eles bem reto, para poder pregar o soalho em cima. A madeira vinha desses matos ali atrás, tudo puxado a cavalo. Escolhia o pau mais reto para fazer, para não ter muito trabalho para faquejar, para fazer mais reto, né? Era tudo feito assim. O sarrafo da telha, naquelas épocas, era tudo ripa de palmito. Cortava um palmito que era bem velho, comprido, botava umas cunhas, rachava ele e depois ia rachando tipo sarrafo, faquejava com machado para tirar aquele bagaço de dentro fora e era pregado nos caibros para pôr as telhas em cima. Inclusive esse ranchinho ali atrás, ele ainda tem ripa de palmito. Para preparar as coisas tudo, eu acredito que um ano ia. Para fazer os pau tudo, montar. Madeira era cerada na serraria. Levava de carroça, buscava de carroça, uma tora cada vez. Ele fazia praticamente tudo. Esse rancho aqui foi ele que fez. Ele fez roda d'água, essa roda d'água lá foi ele que fez. Isso é um moinho de moer milho para fazer fubá, para fazer polenta. Isso meu pai mandou fazer faz mais ou menos 60 anos que ela está com nós, feita nova. Ali dentro tem duas pedras, que uma está parada e a outra vai rodando. E o milho entra pelo eixo e lá dentro ele é esmagado, saindo lá embaixo, e tem a peneira que vai peneirando. O pessoal tinha muito aqui no lugar, essas máquinas aqui, chamadas de tafona, a tafona, para poder fazer o fubá, porque o deslocamento era difícil para ir para baixo, que também lá para baixo acho que nem tinha. Tinha algumas tafonas aqui no Lajeado Alto. Quem tinha uma água na moradia que podia tocar, fazia uma roda d'água de uns 3 metros, 4 metros de diâmetro, aonde que eles podiam tocar a tafona, moía para a família, e os vizinhos que não tinham traziam o milho para moer, cobravam um pouco lá para poder moer, para eles terem o fubá para fazer o pão de milho e a polenta, que era uma alimentação muito usada no passado. Na época que não tinha quase trabalho, o meu pai fez caixão de defunto, que aqui não costumava, não tinha funerária para trazer um caixão pronto, então tinha outros homens que faziam. Uma vez o meu pai pegou para fazer. Quando morria alguém, eles pegavam, media o comprimento do corpo deitado, traziam um barbante geralmente, e pelo comprimento do barbante a gente fazia o comprimento do caixão. Eu ajudava ele na época. Os caixões eram feitos em casa de alguém meio fajuto, mas plainado, uma pintura de tinta rápida. O meu pai fez um pouquinho de tudo. Se esse homem estivesse morando onde tinha comércio, ele deixava um nome, porque ele imitava muita coisa. Ele tinha o sapato, quem tinha sapato ou bota, era tudo com preguinho, não era nada de costurado. O meu pai pregava aquele sapato, arrumava, consertava. Nós ganhávamos uma muda de roupa final do ano. Quando o pai acabava a safra do fumo, né, ele recebia aquele dinheirinho, ele levava nós para comprar uma muda de roupa para cada um. Isso tinha que dar para o ano todo, tá? Não tinha essa que todo mês te compra, não.
E a gente se proseava, né? Quando tinha aquela roupa nova, a gente ia com toda a prosa, né? Na missa, por aí, né? Durante a semana eram as coisas, roupa de roça, né? Aquela roupa de domingo ficava guardada para outro domingo, né? Ou quando a gente saía, poucas vezes que a gente ia para Brusque, porque o Abiruba naquela época não tinha praticamente nada. Então botava aquelas roupas da missa, um pouquinho mais passada, né? Mas geralmente da roça era da roça. Era aquela roupa remendada. A minha avó, quando fazia buracos, ela pegava um pedaço de pano, botava por cima e com aquela agulha de mão, aquilo não era festa de São João, aquilo era para poder usar mais, que ficava assim. Ela remendava até o último, era difícil de comprar novo. O primeiro sapato que eu ganhei foi na minha primeira comunhão. Primeiro sapato que eu ganhei. Depois ele foi guardado para as festas grandes. Senão nós não botava nada no pé, sandália nada. Aquele sapato, ele ficou pequeno, meu pé cresceu. Eu sei que um dia pegaram e encheram ele de milho, aquele sapato de couro, né? E botaram água dentro, que o milho, a tendência é para crescer, para ver se ele alargava para poder botar o pé ali dentro. Eu acho que eu cheguei a usar ainda, mas apertava muito, o pé cresceu, ele ficou guardado e o pé ficou grande. E o meu irmão naquelas épocas morreu. Não deu para servir para ele, porque passava de um para outro para poder ter para frente, né? E até ali eu nunca tinha botado um negócio no pé. Esse traje que eu estou utilizando hoje aqui, ele é um traje trentino, de uma comune que se chama Castello Tesino, lá da região de Trento, na Itália. Então lá hoje existe um grupo de dança, né, bem antigo, que utiliza esse traje e que ele repassa essas danças para grupos folclóricos do mundo inteiro. Aqui no Brasil nós temos então o grupo folk de rodeio, que tem o mesmo traje, que é responsável de repassar essas danças para os grupos do Brasil. Ele é datado mais ou menos dos anos de 1700, 1800, que as pessoas dançavam dentro dos castelos com ele, né? Os camponeses não utilizavam esse tipo de traje, isso era mais, né, específico das danças dentro dos próprios castelos, né? E ele precisa de um gemeládio, que é tipo um contrato, né, para poder estar utilizando ele. Inclusive, né, algumas características desse traje, o traje das meninas, o barrado delas amarelo significa que elas são casadas e as que têm barrado vermelho significa que elas são solteiras. 5, 6, 7, 8...